Olá, estamos aqui substituindo o apresentador Ranieri Bento, que está de férias, nesse programa Painel Político, que você já conhece, você já se habituou. No programa de hoje, eu recebo o professor Salatiel Ferreira Lúcio, advogado, mestre em Direito Público pela PUC Minas. Nós vamos falar de eleições municipais, vamos falar também do papel do município na Federação Brasileira. Salatiel, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Dário, eu que eu agradeço, é uma grande oportunidade e honra, primeiro de estar falando com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, embora divergimos em alguns pontos, mas isso é da democracia, mas você é um cidadão que eu muito admiro, tive a oportunidade de trabalhar com você, então é uma honra muito grande estar nesse programa e com você. Bom, nosso convite para o Salatiel, para falar desse assunto, porque o Salatiel tem uma vasta experiência em assuntos municipais, né? Foi vereador, foi secretário municipal, foi procurador-geral do município de Caratinga. E eu queria começar esse bate-papo aqui, Salá, perguntando a você o seguinte: nós estamos nos aproximando de mais uma eleição municipal. Hoje em dia, o que o eleitor deve esperar de um candidato a prefeito? Olha, Dário, em primeiro lugar, ele deve esperar que esse cidadão que pretende governar um município tenha conhecimento, né, do município, da receita do município, né, da vocação econômica do município, né, da competência do município, da né? competência do município. Aquilo que cabe ao município, aquilo que não cabe, até para não gerar falsas expectativas na população. Exatamente, colocou muito bem, professor Dário. Ele tem que saber, né, porque o Brasil é uma federação, ou seja, tem uma divisão político-administrativa. E essa divisão política-administrativa quer dizer que o município tem responsabilidade, tem tarefas a cumprir, né? Assim como o Estado-membro tem tarefas a cumprir, né? Então, quais são, melhor dizendo, quais são as tarefas que o município recebeu da Constituição? Qual é a sua obrigação, né, perante a comunidade? Você escreveu sobre isso, né, na sua dissertação de mestrado. O que você observou? Qual o panorama que você encontrou, tanto na legislação brasileira quanto na Constituição, com relação a essas atribuições do município? Olha, em primeiro lugar, o que a gente tem que focar é o seguinte, Dário. Na verdade, o município, ele existe, ele é real, ao passo que o Estado, a União, são entes fictícios. Por quê? Você mora no município, você estuda no município, né? São fictícios, assim, em termos também, né? Que a gente manda muito dinheiro para lá, né? Manda muito dinheiro para o Estado e para a União. Isso, a boca grande, né? Então, bem colocado. Então, o que acontece? A demanda, né, dos serviços públicos, ela está mais concentrada no município, tá certo? E ele recebeu essa demanda, mas ao mesmo tempo não recebeu recursos suficientes para atender. Porque, olha só, a ministra Carmen Lúcia, né, ela fala o seguinte, que há uma grande diferença, né, na nossa federação para a Federação Americana. Porque lá nasceu-se de um Estado soberano, né? Antes, os Estados Unidos era uma confederação, né? Depois é que se tornou uma federação. Então, essa confederação, que é reunião de países, abre mão da sua soberania para ser um Estado federal. No nosso caso, nós, inicialmente, um Estado unitário, não havia divisão, né? Com a Constituição republicana, então a gente passou a ser uma federação, né? Então o Estado passa a ser dividido politicamente. E esse Estado nasce de quê? Do município, né? Que o primeiro ente que surge no Brasil é o município, né?
Então, quando você pergunta ao cidadão brasileiro onde você mora, mora em Caratinga. Você pergunta para o americano, ele vai dizer primeiro o estado, moro em Nova York. Então, para você ver a importância do município na federação. E aí, o cidadão vai bater as portas de quem? Do prefeito. Tem muitas demandas, uma prefeitura tem muitas demandas para atender. A gente ouve falar muito disso e não é de hoje. Hoje nós estamos vivendo uma crise econômica, isso é fato, uma crise provocada por uma deterioração fiscal, né, do cenário fiscal, das contas públicas de um modo geral, ou seja, falta dinheiro. Mas mesmo em momentos assim de crescimento econômico, em que as contas públicas estão numa melhor situação, a gente ouve falar que falta dinheiro nos municípios. Há um desequilíbrio entre os recursos que vêm para o município e as demandas que esse município precisa atender, Salah? Muito grande. Porque, a começar pelo seguinte, professor Dário, os nossos municípios têm uma feição rural, concorda comigo? A maioria deles? E, no entanto, nós temos os nossos tributos com feições urbanas. O que você quer dizer com isso? Quero dizer, por exemplo, que o IPTU é um recurso do município. Se a cidade tem vocação agrícola, logicamente ela não vai ter muita casa, muito terreno urbano, então pouco imposto. Porque o maior volume de recursos é oriundo da atividade rural. Isso. Então, o segundo é o ITBI, que é a transferência de imóveis entre vivos. Eu vendo o imóvel para você, o município arrecada. Certo. O outro é imposto sobre serviço, né? O médico, a lavadeira, né? das profissões. O outro é o ICMS. Aí já é partilha, né? Que é a movimentação de serviços, né? E já é partilhado com o Estado, Estado, já é partilhado, né? Não é do município. Assim como o IPVA também é partilhado. Então, assim, você vai ver que essas receitas, IPTU, ITBI, né, ISS, que são os impostos dos municípios, eles têm uma feição muito mais urbana do que rural, né? Embora a cidade é urbana, mas ela tem feição de rural. Ela não tem uma grande concentração, estou dizendo a maioria das cidades, não tem muita área urbana. E aí vem uma primeira contradição. O ITBI, que é a transferência de imóveis intervivos, é do município, mas em compensação, o ITCMD, que é a transferência causa mortes, né? Já é doação, né? Ou doação é do Estado. Então, assim, mesmo na partilha tributária, o município fica muito aquém. Aí vem a partilha de receitas, né? Que é o ICMS, o IPVA. IPVA sobre carro. Se o município não tem muito carro, também não vai ter muito IPVA. Certo. O ICMS vai ser a geração de prestação de serviços, né? Circulação de mercadorias também. Se o município não tem esse viés, né? Comercial, econômico, também não vai ser muita coisa. Mas a grande fatia é o FPM. O Fundo de Participação dos Municípios. De participação dos municípios, né? Que é uma forma muito injusta, né, essa partilha. E, na verdade, os municípios... Injusta por quê, Salatiel? Porque a gente vê o seguinte, existe uma certa proporcionalidade nessa distribuição, ou seja, cidades mais populosas, inclusive o parâmetro da distribuição é o número de habitantes, não é? Habitantes e extensão territorial. Extensão territorial. Então, se você tem uma população maior, você vai receber mais. O que há de injustiça nessa partilha do FPM? O que há de injustiça é exatamente isso. Por exemplo, uma cidade igual Caratinga tem um FPM muito menor que Ipatinga. Muito menor que Ipatinga. Pois é, mas Ipatinga tem uma população maior e assim, demandas mais... Assim, em termos de urbanização, de despoluição, um monte de várias coisas. Esse critério da população, do número de habitantes, não é justo? Não é justo, de forma nenhuma, não é justo. Você pode ter, né, um município
pequeno. Porque Caratinga tem uma grande extensão territorial, né? Mas tem menos habitantes do que Ipatinga. Do que Ipatinga, mas isso não, mas a sua demanda é muito maior do que a de Ipatinga, né? A sua, vamos dizer assim, o seu recurso próprio, ele é muito menor que Ipatinga. Então, assim, não seria justo você usar um critério que preponderantemente seja a população. Eu lembrei agora de uma lei estadual da década de 90, que eles falavam muito no início dos anos 2000, a tal lei Robin Hood. Qual é o critério dessa lei? Ela existe ainda, está em vigor? Ela parece que ela busca amenizar um pouco essa injustiça de que você falou. Na verdade, ela até recebeu um apelido de Robin Hood, né? Que tomava dos fortes Robin Hood, por isso. Dar para os fracos. Porque tirava de municípios mais ricos, em tese, para beneficiar municípios mais pobres, né? Porque a própria Constituição diz o seguinte: combater as desigualdades regionais. Uhum. Então, seria o caso, né, de combater essas desigualdades, porque não justifica, né, você ter, por exemplo, um município como o Rio de Janeiro que quer, de toda forma, que os royalties do petróleo sejam só do município. A riqueza ali é de todo mundo, por que vai concentrar só no... Na verdade, o Estado do Rio, né? O Estado do Rio. O Estado do Rio é que tem essa briga maior com relação aos royalties. Por quê? Os outros que não têm, eles vão ficar... né? Então, assim, o Estado ele tem que fazer essa partilha exatamente para combater essas desigualdades. Então, o que eu questiono muito no FPM é essa questão, seria um recurso para combater essas desigualdades, né? Oferecer para o município, oferecer ao cidadão uma cidade onde ele possa viver com sua família, trabalhar, não precisar de sair daqui de Caratinga, ir lá morar em Ipatinga, trabalhar lá, entendeu? Eu acho muito engraçado um filme que eu vi, Alexandre o Grande. O sujeito falava com ele assim: eu não estou te entendendo, você conquista os territórios e não está anexando os territórios. Ele disse o seguinte: olha, para eu anexar, eles têm que caminhar com as próprias pernas, eles têm que ser autossuficientes. Então, no Brasil, nós temos um outro problema, que é a questão das emancipações. Emancipa sem saber se aquele distrito vai ter condições de arcar com as despesas que serão criadas a partir daí, como Câmara de Vereadores, gabinete do prefeito. E as outras atribuições mesmo, né? Ou seja, se aquele futuro município vai ser sustentável, né? Exatamente. E aí, esse é o primeiro problema que nós tivemos. Nós temos 5.500 e tantos municípios. Olha que eu até defendo a descentralização administrativa, mas em primeiro lugar tem que saber se ele vai ser autossuficiente, tá certo? Então, essa é uma questão também que a gente tem que observar muito, que é o potencial daquela comunidade para arcar com esse serviço. Bom, você falou com relação a essa questão do FPM, que há uma certa injustiça nessa distribuição, algumas distorções, coisas que precisariam ser corrigidas. Mas isso tudo, na nossa perspectiva, parece ainda muito distante. Você ter uma alteração que vá fazer uma mudança estrutural assim tão significativa. Então, uma emenda constitucional. E isso a gente sabe que é muito difícil. Né? E há muitas discussões, muitos interesses envolvidos. Para o cenário próximo, né? Ou seja, imediato, que é exatamente o que se aproxima aí, a necessidade de escolha de novos governantes, muitos disputando aí a reeleição, a questão da seriedade administrativa, ou seja, da forma como se pretende conduzir uma administração, da forma como se conduziu nos últimos 4 anos, o eleitor ele tem que se preocupar muito com isso, né, Salatiel? Claro, tem que preocupar muito, porque ele vai fazer uma escolha para uma
um governante, aquele que vai comandar os destinos da sua cidade por 4 anos. Qual seria o melhor mecanismo para o eleitor se informar? Ele buscar o quê? O que a Câmara Municipal investigou, avaliou e fiscalizou ao longo desses 4 anos, ou seja, questões judiciais envolvendo o administrador, o portal da transparência. Qual que seria o melhor caminho? Tribunal de Contas, ver como é que está a questão das contas municipais. Qual seria o melhor caminho hoje para o eleitor se informar sobre a situação do seu município? Primeira coisa, você falou muito bem aí a questão do portal da transparência, né? Que lá você vai saber como é que caminha a situação financeira do município. Mas eu penso que a gente tem que conscientizar da nossa responsabilidade como participante desse processo. E como a gente bem sabe, toda hora é hora de começar, não é isso? Uhum. Então eu acho que nesse momento seria muito interessante, como por exemplo, hoje nós temos aqui em Caratinga uma herança do Fabinho, né? As chamadas uniões comunitárias, né? Então era interessante que essas associações comunitárias começassem a promover um debate, por exemplo, sobre a situação financeira do município. Porque é muito fácil o candidato subir no palanque e falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso. Vai fazer com que recurso? A gente não sabe se o município tem nem crédito, isso, né, para poder exatamente, captar dinheiro, né? Tem uma dívida que todo município, 90% carrega com ele, é do INSS. Exato. Porque você tem a contribuição do empregado e do patrão. Patronal, Todas essas prefeituras estão atoladas com esse ISS, ou INSS. Então, primeira coisa que tinha que se discutir, qual o recurso que o município de Caratinga tem para... efetivamente disponível, né, para investimento. Né? E aí, Dário, seria importante, né? E aí eu estou até encaminhando para a faculdade essa sugestão da faculdade coordenar, não é intervir, né? Dar um apoio técnico, lá tem advogados, tem arquitetos, assistentes sociais, contadores. E mesmo junto com o UNEC, né? Essa abertura para dar esse apoio à comunidade, para discutir qual o orçamento, porque nós temos 3 leis orçamentárias, que a mais importante delas a gente quase não ouve falar, que é a lei, né, o plano plurianual, que é aquele plano, digamos o seguinte, o que é o plano plurianual na verdade? É aquilo que o candidato está propondo a fazer. Então, o que nós devíamos antecipadamente exigir de cada um desses candidatos? Porque esse é o plano de governo. É a partir desse plano de governo que nós vamos realmente saber se ele está fazendo a sua projeção dentro do real. Exato. Ou se ele está enganando a população mais uma vez. Tá certo? Porque a partir do momento que eu tenho esse plano de governo que nós devemos exigir a partir desse ano de cada candidato que apresente o seu plano de governo, porque o plano de governo nada mais é, repito, do que uma das leis orçamentárias, que é o plano plurianual, que é um planejamento para os 4 anos. Depois nós temos uma lei mais técnica, né, que são as diretrizes orçamentárias, que vai lá no plano plurianual direcionar o que vai ser executado no ano seguinte. No próximo orçamento. Que é o orçamento anual, né? Então, eu até acho engraçado quando chamam para discutir o orçamento participativo. Deveria chamar para discutir o plano plurianual e não o orçamento, porque quando você faz o orçamento, ele já está conectado com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias. Então, respondendo à sua pergunta, meu caro amigo Dário, nós temos que começar a exigir desses candidatos o plano plurianual, para que nós possamos, cidadãos, né, discutir este plano e ver se esse candidato está realmente focado na realidade. Porque nós aí vamos saber quanto que o município, qual é a folha de pagamento do município? Tantos milhões.
Qual é a dívida que o município tem? Isso é um outro problema muito sério no Brasil, né? A gente, outro dia eu estava lendo até um artigo de um escritor que lançou um trabalho aí de ciência política muito interessante, que ele diz o seguinte: o brasileiro detesta os políticos, mas adora o Estado. Então todo mundo quer realmente alguma benesse do Estado, e eu acho até que é legítimo você esperar do Estado os serviços básicos a que ele se propõe. Mas há uma outra perspectiva de obter realmente uma assistência mais direta ali do Estado, ou conseguir paternalismo. Um paternalismo, é você conseguir ali um cargo estatal e as campanhas municipais, principalmente, que, como você disse, o município está mais próximo ali das pessoas. Uma moeda de troca muito importante são os empregos públicos ali, de cargos comissionados. A gente tem hoje um grande número de partidos políticos que às vezes vão compor a base de um candidato e já vão fatiando ali, né? loteando a administração. Como né? É difícil lidar com isso aí também, né? Muito. Esse ano, eu tive a grata felicidade de estar ministrando Direito Administrativo 1. E no direito administrativo a gente aborda a organização, a estrutura. Isso. Né? Então eu estava mostrando para os alunos o seguinte: quando você vai criar esses cargos, né, o que a gente chama esquematicamente de organograma, né, as secretarias, os departamentos, se você convidar um advogado que tenha experiência no planejamento municipal, e que ele tiver consciência política, né? Partidária, política. Exato. Quando eu falo política, macro, é né? bem-estar. Né? Política uma visão mim, macro do problema, não apenas ali imediatista. Quando eu vejo essa palavra político, eu na minha cabeça está o quê? Um bem-estar social. Né? Então, eu penso que na verdade, eu até me perdi aqui do raciocínio que a gente estava fazendo. Com relação a esse papel do município, né, em obter realmente o máximo possível de bem-estar. Né? Isso é a idade já, viu? Então eu estava falando da organização da administração. Exato. Então, quando você vai fazer uma organização, que você pede uma pessoa que tem essa consciência política, ele vai criar, por exemplo, as secretarias em função do potencial da cidade. Olha, eu tenho uma demanda aqui comercial, então ao invés de eu criar uma secretaria de indústria, eu vou criar uma secretaria do comércio. Né? A mesma, porque o município é a pátria em miniatura. A mesma forma, vamos lá no governo federal, né? Se você não tem mar, vão criar, como diz o cara lá, né? Uma marinha, igual a Bolívia. A Bolívia não tem mar, mas tem marinha, né? Não sei por que razão. Então, na verdade, essa estrutura... Será que precisa do Ministério da Pesca, né? Essa estrutura, então, ela é criada não na necessidade da demanda, né? Mas da necessidade politiqueira. De apadrinhamento, dos aliados. Né? Olha, eu tive apoio do PMDB, eu tive apoio do PT, então eu tenho que trazer esses caras, tenho que dividir esses ministérios. Eu acho assim, quanto mais partidos políticos, é claro que nós vivemos o pluripartidarismo, mas eu acho que podia ser um pouco mais reduzido, claro, né? Para exatamente diminuir um pouco a margem para essas escolhas fisiológicas. Né? Porque o que acontece, você tocou num ponto muito interessante. Pluralidade de ideias, mas será que tem tantas ideologias assim? Então não é bem verdade. Assim, claro, a gente admite, né? Não é possível você ter 40 partidos representando 40 ideologias. O nosso tempo está acabando. Quer saber se você tem disponibilidade para mais um bate-papo aqui na sequência para ser exibido numa outra oportunidade aqui no painel político. Se você tiver, a gente continua o papo um pouco mais adiante. Podemos falar. Tá bom, nós vamos encerrando aqui essa edição do painel político. Nós vamos continuar esse papo aqui com o professor Salatiel Ferreira Lúcio, advogado, mestre em Direito Público e que está expondo para a gente aqui questões importantes a respeito do papel do município como ente federativo. Tem mais assunto, tem mais coisa para a gente falar aí. Muito obrigado a vocês pela atenção. Até a próxima.